Salmo número 115, vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem. E quantos neles confiam? Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Até Ele é o seu amparo, o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Até aqui. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos pela leitura da Tua Santa Palavra. E pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine os nossos corações, para que possamos, de fato, entender o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. E que Deus querido, em entendermos, o Senhor nos dê poder, graça para viver o que o Senhor quer que vivamos. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que rogamos. Amém. Temos falado nas últimas semanas, nos últimos domingos, sobre ansiedade e medo. Então, nós terminamos já uma primeira parte desse grupo de sermões que falávamos sobre ansiedade e começamos então, desde o domingo passado, a falar sobre o medo. Hoje eu gostaria de falar sobre o medo pecaminoso, o medo controlador. É claro que quando eu falo de medo pecaminoso, obviamente eu não estou falando daquele medo que nos protege, daquele medo que faz com que nós, por exemplo, não fiquemos na beira de um penhasco, porque com certeza podemos cair e morrer se ficarmos ali. Eu não estou falando daquele medo que obedece uma placa que está na jaula de um leão que fala: não brinca com o leão, porque ele é perigoso. Não é desse medo que eu estou falando. Eu não estou falando daquele medo que nos impede, por exemplo, de caminhar à noite em um lugar perigoso, porque temos medo de acontecer algo conosco. Não é desse medo que eu estou falando. Deus nos deu a capacidade de ter um medo santo com bons propósitos. É claro que a origem do medo é pecaminosa. Se não houvesse pecado, não haveria medo de espécie alguma, porque não haveria morte, não haveria do que se proteger. No entanto, apesar da origem, no sentido geral do medo ser pecaminosa, Deus graciosamente nos capacitou após a queda com um tipo de medo que nos protege, que nos impede de fazer coisas que possam gerar algum malefício para nós ou para o nosso próximo. Todas as emoções podem ser usadas com bons propósitos. A ira, por exemplo, pode ser usada com bom propósito ou com mau propósito. A tristeza pode ser usada com bom propósito ou mau propósito. E com medo não é diferente. Esse tipo de medo, ele é protetivo. Ele permite que nós nos protejamos, que protejamos pessoas que amamos e que honremos a Deus. O medo faz com que evitemos prejuízos e perigos que poderiam destruir a maioria de nós antes e morremos antes de envelhecer, por exemplo. Eu estou falando de um outro tipo de medo. Eu estou falando do medo controlador, do medo que nos impede de cuidar do nosso próximo, do medo que nos impede de glorificar a Deus, que nos impede de fazer algo ou deixar de fazer algo que é bom, de um medo que parece um peso em cima de nós, que se torna uma força poderosa sobre nós que nos escraviza. É por causa desse tipo de medo, por exemplo, que pessoas trocam de emprego. Eu aconselhei um jovem que ele teve uma crise de medo quando estava viajando, estava dentro do avião, indo para a Europa para estudar um doutorado, consequência de uma bolsa que ele tinha ganhado. Ele não ia pagar nada. Ele não ia pagar passagem aérea, ele não ia pagar hospedagem, ele não ia pagar o curso. Ele ia ficar um ano na Espanha, estudando, fazendo doutorado em letras espanhol, mas por causa do medo, ele não conseguiu embarcar. E não conseguiu fazer o doutorado. É desse tipo de medo que eu estou falando.
Por causa desse tipo de medo, pessoas mudam de endereço e mudam até mesmo de cidade. Pessoas se trancam dentro de casa, pessoas se matam ou matam outras. E por causa desse tipo de medo, algumas pessoas são internadas em hospitais psiquiátricos. Eu estou falando do medo exagerado, por exemplo, de cachorros, de gatos, elevadores, aviões, pontes. Medo de pessoas que promovem um estilo de vida infrutífero e bizarro. Eu estou falando do medo fora do controle. Ou será que na verdade deveríamos chamar de um medo que controla? Esse medo que eu estou falando. O Salmo 115, que nós acabamos de ler uma parte dele, foi escrito num momento de profunda aflição do povo de Deus, de Israel. Na verdade, o Salmo 115 trata-se de uma oração que revela um pouco do medo presente, que é a situação de cativeiro, mas também revela uma confiança em Deus no meio desse medo. O povo está no cativeiro da Babilônia. E no cativeiro da Babilônia, o povo era um residente de segunda categoria. Não há templo, não há um local dedicado a adorar a Deus. O templo está em Jerusalém, e o templo em Jerusalém está em ruínas. A Bíblia vai relatar, por exemplo, que o exército da Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor, realizou 3 viagens, 3 incursões a Jerusalém, sendo que em cada uma delas ele infligiu um castigo cada vez mais severo. Durante a sua primeira visita, por exemplo, em 606 a.C., Nabucodonosor levou consigo boa parte dos utensílios preciosos do templo erguido por Salomão, bem como um número grande de reféns. Levou jovens das altas classes sociais, jovens estudados, e aí incluímos, por exemplo, Daniel. Em Jerusalém, Nabucodonosor ele compele o rei judaico a renunciar ao tratado que ele tinha com o Egito e a assinar um termo de compromisso com a Babilônia. E fica refém das ordens do senhorio da Babilônia. Após a morte do rei Jeoiaquim, o seu filho Joaquim assume o trono em 597 e a cidade de Jerusalém é novamente atacada e uma segunda leva de pessoas é levada à Babilônia, incluindo milhares de cativos. E nesses milhares de cativos nós temos pessoas que trabalhavam no dia a dia, temos ferreiros, temos artífices. Primeira incursão, a nata, a elite de Jerusalém. Segunda incursão, os grandes trabalhadores de Jerusalém. Quem fica em Jerusalém? As pessoas mais pobres. Muitos sem profissão. Muitos que não eram parte da elite é que ficam em Jerusalém. E na terceira investida do exército da Babilônia, em 586 a.C., durante o reinado de Zedequias, Jerusalém cai e o templo é finalmente destruído. Apenas os pobres, mais pobres de toda Jerusalém, são deixados na terra de Judá. E os anos de cativeiro foram anos amargos, anos difíceis. A Babilônia é apresentada na Bíblia inúmeras vezes como extremamente corrupta, extremamente opressora do povo de Deus. Em muitos aspectos, a cultura e a religião são mesclados com a cultura de outros povos. O próprio termo Babilônia está associado a Babel, que quer dizer confusão, mistura de religião, de pensamento, de propostas de vida, de estilos de vida, de filosofias. Então, em geral, o homem da Babilônia era um homem cheio de ambição, cheio de secretismo, cheio de pensamentos divergentes na sua cabeça. Babilônia foi fundada por Nimrod e ela deu considerável contribuição, por exemplo, ao aumento da idolatria em toda a época até os dias de hoje. Sempre identificada com forças que se opõem a Deus, se opõem à obra de Deus, se opõem ao testemunho dos servos de Deus. Por exemplo, foram os babilônios que desenvolveram a ideia do horóscopo, que é um sincretismo, uma mistura da astrologia com a adivinhação. A Babilônia sempre se coloca como algo contra Deus. E é exatamente ali que o povo está cativo. O povo não tem liberdade. O povo não tem liberdade de cultuar, não tem liberdade de pensar, não tem liberdade de viver do jeito que Deus quer que ele viva. Momento difícil, de profunda opressão. E com certeza, em momentos como esse, o medo controlador coloca suas garras de fora.
Na última pregação de domingo passado, que eu expus Gênesis capítulo 3, na parte de Gênesis capítulo 3, nós vimos que em geral as pessoas elas têm têm medo por 3 motivos: medo da humilhação e da exposição, medo da rejeição, ridicularização e do desprezo, e medo da agressão ou de dano físico. Os 3 medos o povo estava passando nesse momento. Esses 3 tipos de medo, essas 3 posturas, o povo estava sendo afligida por elas. Portanto, o Salmo 115 vai nos ajudar a entender um pouco desse medo pecaminoso, controlador, e um pouco das características desse tipo de medo. Eu quero então que nós olhemos para quais são as características que nós podemos apontar presentes no Salmo 115 com relação ao medo controlador, ao medo pecaminoso. Primeira delas, o medo pecaminoso é diretamente relacionado ao que estamos pensando. E em geral, pensamos em nós mesmos. Olha o que ele fala no versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Aqui o salmista está lutando contra a opressão e olhando para Deus ao invés de olhar para si próprio. Por quê? Porque ele sabe que o medo controlador, o medo pecaminoso, centra em mim, centra no que eu sinto, centra no que eu penso. O medo pecaminoso, ele está diretamente ligado aos meus pensamentos e sentimentos com relação a mim mesmo. Aqui nós vemos o clamor do salmista que deseja receber o consolo e o sustento de Deus em uma situação tão difícil. Mas ele tem a plena convicção que apesar da opressão, apesar da humilhação, apesar da rejeição, Deus está no centro. Não é o medo dele que está no centro. Não é o que ele sente que está no centro. É Deus. O clamor do salmista não é para, olha Deus, acaba com o meu medo. Olha Deus, me livra daqueles que me fazem medo. Olha Deus, me livra daqueles que me oprimem. A proposta, o clamor do salmista não é esse. O clamor do salmista é, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O que o salmista está querendo dizer é, Senhor, me ajuda a parar de pensar em mim mesmo. Me ajuda a parar de focar a minha vida em mim mesmo. E que eu olhe para o Senhor e para a sua glória. Essa é a ideia que o salmista passa. Essa é a súplica dele. Exatamente o que devemos fazer quando o medo começa a se apoderar dos nossos pensamentos e sentimentos. Centrar em Deus e dizer, não a mim, Senhor, não a mim, mas que o Senhor me dê a graça de glorificar o teu santo nome, independente das circunstâncias. É a glória de Deus que deve orientar os nossos sentimentos, em especial a nossa tentação para cairmos no medo controlador. Então essa oração ela não começa com um pedido de livramento, mas com um pedido para que Deus seja glorificado. Veja bem, o povo está rejeitado, humilhado, escravizado, mas o salmista ora pedindo a Deus que Ele seja glorificado. Ele não fala de humilhação, mas ele fala de glorificação de Deus. Ele não fala de autoglorificação, ele fala de dar glórias a Deus. E é exatamente assim que as nossas orações devem ser quando o medo começa a controlar os nossos corações. Orações que glorificam a Deus, que têm em vista a glória de Deus, que renunciam à nossa justiça pessoal, que renunciam àquilo que nós depositamos as nossas esperanças, que não é o próprio Deus. Quando nós temos em vista a glória de Deus e não a nossa autoproteção, começamos a vencer o medo. Mas só podemos fazer uma oração assim, quando estamos claramente conscientes do nosso próprio demérito, da nossa própria imperfeição, do nosso próprio pecado, da nossa própria podridão, da profundidade, do lamaçal em que estamos, por causa do pecado do nosso coração. Então é assim que o salmista começa, com uma declaração de negação do eu, uma declaração de negação, de controle do eu sobre a sua própria vida. Nós já falamos aqui numa outra ocasião que a nossa mente é o sentinela da nossa alma. E aqui começam os nossos pensamentos. O medo começa a controlar aqui. Não é aqui no sentimento, é aqui no pensamento. Quando nós estamos sentindo medo, é porque o pensamento já foi dominado por ele. Então é no pensamento que ele começa. Por quê? Porque são os nossos pensamentos que julgam certo e errado, que julgam no que eu tenho que confiar
E quando eles falam isso é certo, é nisso que eu devo confiar, as nossas afeições se apegam àquela proposta. Quando a sentinela da alma, que é a nossa mente, relaxa, o inimigo entra. E ele toma conta dos afetos e toma conta da vontade. Então é na mente que começa a batalha. A identificação do medo como um pecado. A identificação do meu próprio eu como sendo alguém que tem a tendência a ter afeições que não visam glorificar a Deus. Então, nós devemos ter sempre em mente que quando o medo começa a controlar as nossas vidas, nós estamos abandonando ao próprio Deus. Porque estamos colocando a confiança em outro ser, que nós vamos ver logo à frente como é que isso se dá. Então a mente precisa fixar em Deus, como salmista. Ele tem um olhar para si próprio, ele entende o seu coração e fala: não a mim, Senhor. Eu estou com desejos que não te agradam. Eu estou numa situação difícil, uma situação de profunda opressão, e a minha tendência é focar mais no meu medo do que na sua glória. Mas, Senhor, não a mim, não a mim, não a nós, mas que eu glorifique o teu santo nome, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo. A mente precisa estar protegida. E como que ela se protege? Com dois pensamentos básicos: o pensamento da mesquinhez do meu próprio pecado, e o pensamento da graça e bondade e glória de Deus. Esses dois pensamentos precisam proteger a minha mente de ser dominada pelo medo controlador. Então não se esqueça, o medo começa a te controlar pelos seus pensamentos, pela sua mente. É ali que começa a batalha. Quando você se deixou controlar e teve a sensação de medo, o sentimento do medo, a sua mente já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo dominada pelo medo controlador. Agora, a nossa carne vai lutar contra isso. A nossa carne vai querer que nós nos deixemos ser controlados pelo medo. E ela vai usar um argumento contra nós que às vezes parece bem convincente. Ela vai separar a convicção, o remédio da graça, do desígnio da graça. Graciosamente nós somos designados para quê? Sermos santos. Qual que é o remédio? Perdão dos nossos pecados. Ela vai dizer o seguinte: não tem problema você ficar ser dominado pelo medo, ou ser considerado alguém medroso, que é dominado pelo medo. Não tem problema, porque Deus te perdoa. Ela vai dizer o seguinte: a grande lição que as Escrituras nos mostram é que Deus te perdoa. Mas ela vai deixar de dizer: Deus quer que você seja santo. Sim, Ele perdoa o seu pecado, mas Ele quer que você seja santo. E alguém que vive para a glória de Deus é alguém que não se deixa dominar pelo medo, que não deixa de fazer o bem ao próximo por causa do medo, que não deixa de glorificar a Deus por causa do medo. Então ela vai fazer nos esquecer que Deus tem desígnios para nós. Não apenas que Deus perdoa os nossos pecados, mas que tem desígnios para nós também. Então é exatamente isso que ela vai fazer. E como nós lutamos contra isso? Como nós treinamos a nossa mente para que ela não seja controlada pelo medo? Meditando nas Escrituras. E a meditação bíblica é o contrário da meditação que nós temos visto por aí afora. A meditação que nós temos visto de acordo com o mundo é a meditação em que eu me volto para mim mesmo, eu começo a meditar em mim mesmo. Ou meditar em coisas que não são ligadas a Deus. A meditação bíblica, ela é para fora de mim. Ela visa meditar nas Escrituras, e em meditando nas Escrituras eu olhar para o meu próprio coração. Essa é a meditação bíblica. Eu oro a Deus e leio a palavra desse Deus, não de forma subjetiva, mas de forma objetiva, para fora de mim mesmo. É claro que é um aspecto subjetivo quando eu oro a Deus, eu leio a palavra de Deus e eu reinterpreto a minha subjetividade a partir desse Deus. Eu reinterpreto os meus sentimentos, eu reinterpreto os meus pensamentos, eu reinterpreto os meus desejos, eu reinterpreto meus valores, as minhas crenças, os meus fundamentos a partir da própria palavra. E eu me pergunto: por que eu estou com medo? Por que está promovendo medo na minha vida nesse momento? O que está fazendo com que o medo me controle? O que está fazendo com que o medo e não a glória de Deus me controle nesse momento? Então a meditação nos ajuda a lutar contra o domínio que o medo vai tentar fazer
em nossos pensamentos. Ela vai nos fazer fixar naquilo que Deus quer que fixemos. E ela vai nos dar a graça de lutar contra alguns pecados que, como consequência, promovem o medo. Um deles é a preguiça. Preguiça de ler as Escrituras, preguiça de orar, preguiça de ouvir a pregação da palavra, preguiça de estudar as Escrituras. Quanto menos eu conhecer a Deus, menos eu vou entender como devo amá-lo. E quanto menos eu amar a Deus, mais dominado pelo medo eu serei. A preguiça é um pecado que anda junto com o medo. Em geral, pessoas medrosas desenvolvem o pecado da preguiça também. Vocês podem reparar. Porque são pecados que andam juntos. São pecados que caminham de mãos dadas. São quase pecados gêmeos. Outra coisa que a nossa carne vai colocar em nossas vidas para que a gente não lute contra o medo, para que a gente se entregue ao medo, é dizer o seguinte: há outras coisas mais urgentes na sua vida. Ela vai nos dar um senso de urgência. E ela vai fazer com que nós não tenhamos tempo para meditar nas Escrituras, não tenhamos tempo para orar, não tenhamos tempo para ter comunhão com Deus, para meditar. A nossa carne vai dizer que nós devemos aproveitar as oportunidades com a família, no trabalho, com os amigos, na igreja. E ela vai dizer: abre mão daquilo que não faz tanto estrago. Abre mão da sua relação com Deus. Por que o medo, o pensamento que promove o medo, ele é tão centrado em mim? Porque o pensamento do medo, ele faz as seguintes colocações. Ele vai te alertar para possíveis consequências de se relacionar. Ele vai fazer assim: olha, essas pessoas podem te machucar, então você afasta delas. Eu estou pensando em quem? Em mim. Estou pensando no meu próximo, estou pensando na glória de Deus, estou pensando em mim. Eu estou pensando como eu posso não me machucar. O medo faz isso. O medo não assume riscos pessoais para ajudar o próximo. Se eu ajudar essa pessoa, eu posso ter problemas. Se eu ajudar essa pessoa, eu posso ter perdas. Eu posso ter dificuldades. Estou pensando em quem? Em mim. O medo é altamente desconfiado, porque ele sempre vai achar que as pessoas podem fazer algum mal contra mim. O medo gera maior medo. E ele falha no cumprimento de responsabilidades. O medo redunda em preguiça. O medo pergunta: o que as pessoas podem fazer contra mim? O medo sempre leva a pessoa à suspeita. O medo é autoprotetor. O medo evita as pessoas. Ou se lança para as pessoas para de alguma maneira conquistar alguma coisa delas para se proteger também. O medo fala: eu. O medo sempre em mim. O medo só pensa no próprio ser, no próprio eu. O medo não se preocupa com a glória de Deus. O medo não se preocupa com o próximo. O medo se preocupa consigo mesmo. O que podem fazer contra mim? E por isso eu me protejo. Então, o medo pecaminoso, ele vai controlar os nossos pensamentos. Ele vai controlar com essas indagações. O que mais que o medo pecaminoso vai fazer? Ele vai focar em circunstâncias em vez de focar em Deus. Versículo 2. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aqui vemos uma preocupação do salmista com aquilo que os infiéis vão falar acerca de Deus. O salmista deixa claro que a preservação do povo de Deus preserva o pacto que Deus fez com esse próprio povo. E Deus é glorificado na preservação do seu próprio povo. Se o povo de Deus for dizimado, for destruído, o nome de Deus será exposto diante dos pagãos. E o povo, os pagãos, estavam perguntando: por que diriam as nações onde está o Deus deles? Mas o salmista tem a resposta na ponta dos lábios. Ele fala: o nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Ele rege todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Não é o medo que controla, é Deus. O medo controlador diz: eu controlo. Ele nega o controle de Deus. É Deus quem controla.
controla. E o salmista bem sabe disso. Apesar dos povos estarem acusando Deus de abandonar os seus filhos. Veja bem, o salmista não faz aqui uma chantagem do tipo: olha Deus, me livra do mal para que o seu nome não seja envergonhado. Não é essa chantagem triunfalista. Não. O salmista está só dizendo que a preservação do povo de Deus glorifica o nome do próprio Deus. O que o salmista está dizendo? Eu não estou olhando para as circunstâncias. Eu estou olhando para um Deus que, mesmo mediante a escravidão, mesmo mediante a rejeição, mesmo mediante a opressão e as ameaças, controla o universo. O salmista está claramente dizendo: as circunstâncias não me controlam, é Deus que me controla. Eu não faço as coisas conforme as circunstâncias, eu faço as coisas como Deus quer que eu faça. Ele está afirmando solenemente que o seu desejo por segurança pessoal não o impede de valorizar a glória de Deus. Ele entende que a glória de Deus, sim, está conectada com o livramento do povo de Deus. Porque Deus é o autor do pacto firmado com esse povo. Pacto esse que poderia ser ridicularizado se o povo fosse dizimado. Mas independente do que está acontecendo, o salmista declara que Deus está unindo esse povo por um pacto de adoção. E que esse pai não permitirá que o povo seja dizimado. Quando a gente faz aconselhamento, nós falamos muito sobre como. E a gente acaba vivendo no mundo do como. O mundo do como, ele revela a preocupação que nós, que aconselhamos, e as pessoas que pedem aconselhamento têm com as circunstâncias. Uma pessoa deprimida, por exemplo, ela conversa comigo porque ela deseja se livrar da depressão. Casais que não sentem mais romantismo em seus relacionamentos querem saber como acender aquela chama novamente. E eu confesso que muitas vezes nós falamos mais sobre como do que sobre Deus. É o risco que nós corremos o tempo todo. De falar mais sobre as circunstâncias. O que fez você ficar depressivo? O que fez seu casamento ficar assim? O que está acontecendo? Nós temos a tendência de falar mais sobre circunstâncias do que falar sobre Deus. Por quê? Porque vivemos um mundo em meio às circunstâncias. E por isso temos a tendência de focar as nossas vidas nas circunstâncias. Os nossos pensamentos nas circunstâncias, os nossos sentimentos nas circunstâncias. E eu digo para vocês uma coisa: isso é muito perigoso. Por quê? Porque se eu foco a minha vida nas circunstâncias, sentimentos como o sentimento de medo podem me dominar. Se lá na infância, em algum momento, o cachorro olhou feio para mim, eu passo a vida inteira achando que todos os cachorros que olham feio para mim vão me atacar, o que eu estou dizendo? Aquela circunstância determinou o que eu faço. E estou deixando de entender que é Deus que controla todas as coisas. E estou revelando que circunstâncias definem quem eu sou. Isso é uma mentira. Elas não definem. A minha relação com Deus é que define quem eu sou. Ou muitas vezes nós temos a tendência de buscar ajuda para lidar com circunstâncias para promover autoaperfeiçoamento. Não, eu quero lidar com essa circunstância para ser uma pessoa melhor. Eu quero lidar com essa circunstância para eu viver melhor, para me relacionar melhor. Ótimo, isso é bom, não estou dizendo que isso é mal. Estou dizendo que desejar isso é ruim. Mas isso não é o alvo das nossas vidas. O alvo das nossas vidas não é promover autoaperfeiçoamento. É viver para a glória de Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o alvo das nossas vidas. O Steve Lawson conta uma ilustração muito interessante que vai mostrar bem isso. Ele fala assim: por que o diamante e joias preciosas ficam em caixas pretas, ou naquelas caixinhas pretas, ou caixas maiores pretas? Mas por que o fundo onde eles ficam é preto? Porque o preto destaca o brilho da joia, o brilho da pedra, o brilho do diamante. O preto promove o contraste e faz com que a joia seja destacada. Não é a caixinha que se destaca, é a joia dentro da caixinha. Ele fala: nós somos a caixa preta e Cristo é o diamante.
Quando nós estamos bem, Cristo é glorificado. Quando estamos mal, Cristo é glorificado. Quando nós estamos numa vida em que o pecado não nos domina, Cristo é glorificado. Quando vivemos uma vida em que o pecado nos derruba, Cristo é glorificado. Quando temos muito, Cristo é glorificado. Quando temos pouco, Cristo é glorificado. Porque o alvo da vida é fazer Cristo brilhar. Agora, quando nós olhamos para as circunstâncias e vivemos a partir delas, e quando ainda queremos ajuda para lidar com as circunstâncias, para sermos melhor, Cristo não é glorificado. Porque no alvo não é que eu seja melhor, é que Cristo viva através de mim. Se eu for melhor como consequência disso, glórias a Deus. Mas o alvo é Cristo brilhar. Esse é o alvo das nossas vidas. O medo controlador impede o brilho de Cristo. Faz a caixa preta ficar fechada. E as pessoas veem só negritude, só escuridão, quando olham para alguém controlado pelo medo. Pouquíssimas pessoas acordam pela manhã e decidem mudar, por exemplo, a sua teologia, que é a mudança no seu sistema de crenças. Por quê? Porque raramente o nosso sistema de crenças é consciente. As experiências que nós vamos tendo se tornam lentes através das quais interpretamos a vida. E na grande maioria das vezes nós não temos a consciência de que estamos interpretando a vida a partir da lente das experiências. E o medo é uma das experiências mais chocantes, que mais faz com que interpretemos a vida. Quantos de nós interpretam a vida por lentes do medo, ao invés das lentes da palavra? Quantos de nós estamos interpretando a vida por um fato que aconteceu no passado, sim, de profundo sofrimento, que nos fez sofrer profundamente, mas nós estamos deixando esses fatos definirem quem nós somos, e somos regidos pelo medo de acontecer de novo. Paul Tripp, ele afirma no livro Instrumento nas Mãos do Redentor, que nós somos intérpretes. Nós estamos o tempo todo tentando obter o sentido das coisas. Nós somos criados para pensar. Estamos sempre organizando, interpretando, explicando o que acontece dentro de nós e em volta de nós. E vivemos a vida de acordo com as interpretações. Ele fala, o grande problema é o problema de interpretação. O problema não são os fatos da vida, não são as circunstâncias, são as interpretações. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você esteja num trânsito pesado. Você passou um dia cansativo de trabalho. E você está doido para chegar em casa, tomar um banho e ficar com a sua família. Comer uma refeição gostosa e relaxar. Mas o trânsito não deixa você sair do lugar. E você está percebendo que vai demorar mais 1 hora para chegar em casa. E você começa a ficar nervoso. Você começa a suar. Você começa a esbravejar. Qualquer pessoa que faz uma menção de estar na sua frente, você dá luz alta, você buzina atrás, você xinga, você faz algum gesto obsceno. Aí nesse mesmo trânsito, você olha para o lado e tem uma mulher. E ela está olhando para o espelho do carro. Ela abre a bolsa dela, ela tira um batom, ela passa o batom, ela passa aquele negócio da pele que eu esqueci o nome, ela começa a pentear o cabelo, ela começa a se arrumar. O fato é o mesmo, trânsito pesado. Qual é a diferença? A interpretação. Uma interpreta, esse trânsito dificulta a minha vida. Outra interpreta, esse trânsito é uma oportunidade para fazer alguma coisa. Para de interpretar a sua vida a partir do medo. Para de interpretar a sua vida pelo medo. Deixa Cristo brilhar. Deixa Cristo interpretar a sua vida. Deixa Cristo interpretar os fatos da sua vida. E deixa Cristo brilhar em cada interpretação, em cada reação que você tiver aos fatos da vida. Então as emoções que sentimos ao passarmos por experiências difíceis, elas não são estáticas. Elas vão se transformando em conclusões sutis, mas extremamente influentes a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, do outro e da vida. Como resultado, isso vira a nossa crença. E como resultado, muitos passam a ter a sua crença baseada no medo, por causa de algum fato do passado. Deus não quer que o medo controle a nossa vida. Mas pessoas regidas pelo medo controlador focam nas circunstâncias mais, seja do passado, seja do presente, ou possíveis circunstâncias do futuro, focam mais nelas do que em Deus. Versículo 3.
Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e nenhum deles sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Quando nós nos deixamos dominar pelo medo pecaminoso, estamos temendo algo mais do que o próprio Deus. Estamos temendo o ídolo. Há um ídolo regendo os nossos corações. Há uma idolatria básica que está nos governando, que está nos dominando. Há aí um ídolo, ou talvez um panteão de ídolos nos controlando. O que o salmista está falando para nós? Que os deuses daqueles homens da Babilônia davam sentido a eles, e que eles eram imagem e semelhança de seus próprios deuses. Agora ele está falando de deuses da projeção humana, da imaginação humana, mas deuses confeccionados, né? Imagens. Ele está falando de imagens, no sentido estrito da palavra aqui. É claro que na cultura ocidental, a grande maioria de nós não idolatra imagens, mas continuamos inventando ídolos com a nossa imaginação. Quais são os ídolos contemporâneos que nos controlam hoje em dia? Sucesso, poder, sexo, a aceitação das pessoas, ser querido, ser amado, ter algum tipo de destaque, a própria comida. Há vários ídolos contemporâneos que regem as nossas vidas hoje, que não são estátuas, que não são imagens. Mas nós temos o privilégio de acreditar no verdadeiro Deus, que é o nosso socorro. Os demais ídolos são inúteis, são vazios, são nada além de sombra. O salmista fala que eles não têm boca, eles não falam, eles são insensíveis, são imóveis, não podem nada. E no fundo nós sabemos disso, é por isso que nós ficamos com medo, porque nós sabemos que eles não podem dar a segurança que nós achamos que eles podem dar. Olha como o ser humano é complexo. Ele acredita no Deus que no fundo ele sabe que não vai dar aquilo que ele acredita que ele vai dar. Ele deposita a confiança no Deus que ele sabe no fundo que não dá confiança. E por isso ele fica com medo. E por isso o medo controla. Porque saiu dos limites do reino de Deus e procurou bênção na terra dos ídolos. Quando nós fazemos isso e o medo nos controla como consequência, nós estamos dizendo para Deus: eu desejo algo mais do que aquilo que o Senhor me dá. Eu desejo algo mais do que o Criador. Eu desejo a criação mais do que o próprio Criador. Hoje é difícil identificar esses ídolos, porque eles não são imagens. Mas qualquer coisa na qual depositamos a nossa afeição, a ponto de nos entregarmos com apego excessivo e pecaminoso, se tornou um ídolo no nosso coração. Agora, qual é o propósito de toda idolatria? Manipular o ídolo. Isso significa que nós não desejamos ser governados pelo ídolo. Por exemplo, quando alguém começa a beber, ela quer manipular a bebida para alguma coisa. Ela quer manipular a bebida para não sentir medo. Ela quer manipular a bebida para ficar bem com os amigos. Ela quer manipular a bebida para fugir de algum problema. No primeiro momento, ele não quer se relacionar com aquela bebida de uma maneira escravizadora. Ele quer usá-la para algum objetivo pessoal. Mas o ídolo ele não se conforma com isso. E com o tempo ele vira o jogo. E ele começa a dominar a pessoa. E ele escraviza a pessoa. E daqui a pouco a pessoa está bebendo não porque mais ela quer fugir, não mais porque ela quer a aceitação das pessoas, mas simplesmente porque ela quer beber. Porque a bebida já a controla. Nós fabricamos ídolos que nos tornam marionetes. Nós queremos que eles sejam as nossas marionetes, mas eles nos tornam suas marionetes. O que nós queremos obter, por exemplo, do álcool, das drogas, do sexo, dos jogos, da comida, qualquer outra coisa? Boa sensação, autoimagem melhor, sentimento de poder, ou qualquer coisa que o nosso coração deseja ardentemente. Mas os ídolos não vão cooperar. Eles vão nos escravizar e vão nos controlar. E seremos o quê? Conforme o salmista? Iguais a eles.
Uma pessoa que é governada pelo dinheiro, você olha para ela e você vê dinheiro. Você vê um cifrão na testa dela. Uma pessoa que é controlada pela bebida, você olha para ela e você vê alguém controlado pela bebida. Você vê bebida. O ato dela de bebida. O jeito dela, o que ela fala em relação com esse meio. Uma pessoa que é controlada pelo sexo, tudo nela exala isso. O jeito de vestir, o jeito de pensar, o jeito de se expressar. Por quê? O ídolo que governa os nossos corações, nós nos tornamos iguais a ele. E eles provocam pavor no nosso coração. Por causa do que nós vamos ver agora no último ponto, versículo 9 ao 12, que diz assim: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. O amor, temor do Senhor vence o medo. Por que as pessoas, quando têm um ídolo no coração, o medo em geral as controla? Porque elas sabem que terão que lidar com a ira de Deus, por causa da idolatria dos seus próprios corações. Há um temor, há um medo no coração. A única maneira de vencer esse medo, que é depositado em falsos deuses, que é porque depositamos a esperança em falsos deuses, é amando, é nos apegando e é temendo o verdadeiro Deus, de todo o coração, reorientando os nossos afetos, imitando ao nosso Deus e não aos deuses da nossa imaginação. Isso significa que devemos viver para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Que devemos engrandecer a Deus e não buscar sermos engrandecidos. Agora, considerar que fomos criados para ser imagem de Deus é humilhante para nós por causa da nossa natureza pecaminosa. Porque isso significa que nós não somos a versão original. Isso significa que nós não devemos receber a glória. Que somos completamente dependentes daquele que imitamos. Que na verdade somos o espelho da glória dele. Então o salmista afirma que os genuínos adoradores de Deus não têm motivo para temer as circunstâncias, não têm motivo para temer o que eles estão vivendo. A escravidão, a opressão, a rejeição, a possibilidade de uma dor física. Porque o Deus deles nunca os abandonará. Sempre vai prover o que é necessário para a segurança deles. Então aqui é uma exortação para que todos nós depositemos a nossa confiança em Deus e temamos a Deus. Mas olha, ele começa falando de Israel e depois ele fala da casa de Arão. Primeiro ele está querendo dizer, a igreja, no geral, tem que ser um exemplo para o mundo à sua volta, de alguém que ama a Deus e ama o próximo, e de alguém que não é governado pelo medo. A casa de Israel tem que ser um exemplo para a sociedade de alguém que confia em Deus e que não é dominado pelo medo. Mas ele fala, dentro da casa de Israel, dentro do povo de Deus, quem deve ser um exemplo para o próprio povo de Deus? A casa de Arão. Ou seja, os líderes da igreja. Tem que ser um exemplo para o próprio povo de Deus, de pessoas que não são dominadas pelo medo, que não são dominadas pelo temor dos homens, que não são dominadas pelo medo de falar a verdade da palavra de Deus, que não são dominados pelo medo de viver a integridade da palavra de Deus, que não são dominados pelo medo de glorificarem e fazerem Cristo e Deus brilharem. Então devemos aprender e saber que o nosso Deus é mais amoroso e mais poderoso do que nós podemos imaginar. Agora, como nós vamos saber disso? Conhecendo esse Deus. Não há outra forma. Nós precisamos conhecer o nosso Deus para sabermos como podemos fazê-lo brilhar cada vez mais. Temos que fazer esse Deus belo e atraente para o mundo à nossa volta. Você consegue perceber isso? Que o temor do Senhor é uma bênção para nós? Você consegue perceber que o temor ao Senhor nos faz odiar profundamente o pecado? Primeiro o nosso próprio pecado, depois o pecado dos outros? Se a gente entendesse isso, nós estaríamos ocupados demais pedindo perdão ao invés de apontar o pecado dos outros.
Se a gente entendesse isso, os grupinhos da igreja que ficam falando mal das pessoas estariam ocupados demais contando histórias sobre Deus e sobre a ação de Deus na vida das pessoas do que falando mal das pessoas. E quando alguém pecasse contra nós não mataríamos essa pessoa no nosso coração com ira, no nosso coração contra essa pessoa, mas nós cobriríamos o pecado dela com humildade e amor, e a confrontaríamos com o mesmo espírito de humildade e amor. Como você reage à perda financeira? Como você reage à morte de alguém que você ama? À perda de um amor, a uma doença? Você tem convicção de que Deus é maior do que tudo isso? Você tem convicção de que Deus é maior do que o seu sofrimento? Quando você está no meio de uma situação difícil, você é capaz de dizer, como o salmista fala, que Deus é Deus, e que Ele controla todas as coisas, que Deus é o Senhor da nossa vida, e você tem coragem de se submeter à vontade desse Deus? Ou o medo te controla? Ou o medo te manipula? Ou o medo te impulsiona? O que é temer ao Senhor? O temor ao Senhor inclui um conjunto de atitudes. Sim, inclui o medo. Inclui um certo pavor de Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas impuras. E um dia estaremos diante de um Deus puro. Nós nos sentimos envergonhados por causa do pecado que ainda há em nós. Por causa do castigo que merecemos. Então o pavor é uma reação natural diante de um Deus puro e santo. Mas esse temor, que é pavor, que deve acontecer no início da nossa relação com Deus, ele vai lentamente cedendo a um outro tipo de temor, que é o temor à adoração. Não fazemos mais as coisas porque temos medo do santo juízo de Deus, mas fazemos as coisas porque tememos a Deus e amamos a Deus e fazemos para que Ele brilhe. Para os incrédulos, esse temor medo, esse temor pavor, sempre vai estar presente no seu coração. E eles vão tentar ocultar, e vão dar outros nomes. Por exemplo, ansiedade descontrolada, baixa autoestima, pânico. Mas esse temor está camuflado pelo entendimento que ele tem no fundo do coração, como Romanos capítulo 12 fala, que Deus revela na nossa consciência, de que um dia ele vai enfrentar a justa e santa ira de Deus. Agora, nós que estamos em Cristo Jesus, nós sabemos que a santa e justa ira de Deus já foi derramada sobre Cristo. Isso nos conduz ao quê? Não mais ao pavor, mas à obediência, à adoração, à dependência, à confiança e à esperança. Ele inclui o reconhecimento dos nossos pecados, a nossa impureza e a santidade de Deus. Sabemos que há grande perdão de Deus para nós e que o nosso Deus é misericordioso. Por isso o medo não nos rege, o medo não nos controla mais. O pavor não mais determina o que pensamos e como agimos. E nossas afeições, os nossos pensamentos, as nossas atitudes passam a ser regidas pelo santo temor ao bom Deus. E não mais pelo pavor ao bom Deus, mas o temor a esse bom Deus. O que se promove? Alegria. A nossa vergonha foi coberta. Nós somos protegidos e aceitos em Cristo Jesus. O amor de Deus em Cristo Jesus nos preenche. Ele nos satisfaz. Ele derramou em nosso coração o Santo Espírito de Deus e se dá a nós. Ele nos enche com a sua presença. Então está na hora de quebrar a taça que você acha que está vazia dentro de você, mas na verdade ela não está, porque ela está cheia de eu quero, eu posso, eu sou. Não somos pessoas vazias, somos pessoas cheias de egoísmo, de maldade. Está na hora de quebrar essa taça e enchê-la de Deus quer. Deus perdoa, Deus cobriu a minha vergonha, Deus, Ele me protege dos meus opressores e Deus me aceita em sua família. Nunca estaremos bem sem realmente conhecer profundamente o amor do Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho a dizer para vocês que estão aqui nessa noite é: se você ainda não conheceu o amor do Senhor Jesus Cristo, eu te convido a conhecer.
Ele é Cristo. Só Ele quebra o medo do seu coração. Só Ele dá sentido para a sua vida. Só Ele vai fazer com que você entenda como deve viver a vida, e a vida da maneira que precisa ser vivida. Se você já conheceu o Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar a deixar Ele reger de fato a sua vida. Abre mão do medo controlador e a deixar-se guiar pelo temor ao Senhor. Isso significa que a ambição e o desejo egoísta não se torna a única explicação para o nosso desejo de amar e de ser amado. Significa que nós temos uma atração por um Deus que ama profundamente as nossas vidas e que quer reger as nossas vidas em todas as áreas dela. Isso significa que não precisamos mais ter um sentimento enganoso de um medo que nos controla, mas que devemos ser unicamente controlados pelo Deus bom que rege as nossas vidas. O que aprendemos então com o Salmo 115? O salmista fala num momento de profunda angústia, de profunda dificuldade. Tem todos os motivos para ter medo, mas a primeira atitude que ele tem é: eu não vou deixar os meus pensamentos serem controlados pelo medo. A segunda atitude que ele tem é: eu não vou deixar as circunstâncias regerem a minha vida. E a terceira atitude que ele tem é: eu não vou deixar os falsos deuses tomarem conta do meu coração. E a quarta atitude que ele tem é: eu vou confiar no Senhor, porque Ele é o meu amparo, Ele é o meu Deus, Ele é a luz que tem que brilhar. Eu vou confiar nele. Vamos orar?